Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus abençoe muito você e toda a sua casa também, a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h. Iniciando. Isso vai acontecer em todos os nossos templos, com o primeiro domingo para a libertação. Será o clamor da libertação. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus pode te libertar dos vícios, de doenças, opressões, uma depressão, uma angústia, uma insônia, não sei, um problema crônico. Deus pode te libertar. E Ele quer te libertar. Talvez a sua família está indo de mal a pior. Sua vida financeira, sua vida sentimental é uma destruição. É um mal que está aí. Roubando vida, roubando saúde, alegria, roubando a sua paz. E eu creio que o Senhor está deixando bem claro, você pode mudar isso, com uma atitude de fé. Você dá um passo de fé e Deus vai dar vários ao seu encontro. Deus é poderoso para te libertar. Talvez você sofre com uma alergia, problemas respiratórios, gravíssimos, crônicos. Deus quer te libertar. E amanhã nós vamos realizar o clamor da libertação. Primeiro domingo para a libertação. E eu estou muito confiante. A minha fé diz que Deus vai operar grandes milagres. Eu creio nisso. E Deus está buscando por você porque Ele quer te abençoar. Dê esse passo de fé. Venha buscar a Deus. Você vai viver o poder de Deus certamente. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas 33. Eu vou ler 2 versículos e o resto eu conto para você. Mas você vai encontrar tudo que eu vou falar aqui no capítulo 33. Em 33:12. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Manassés foi o filho do Ezequias. O pai dele, quando assumiu a liderança, o reinado em Jerusalém, em Israel, pegou uma baderna. O pai dele tinha deixado de pernas para o ar. Espiritualmente, o país estava destruído. Ninguém buscava Deus. Ninguém invocava Deus. As portas do templo estavam fechadas. O culto ao Senhor não existia mais. Ninguém cultuava mais a Deus. Espiritualmente, o país estava destruído. E ele, quando assumiu o reinado, ele não foi em busca de nada diferente, senão reconstruir a parte espiritual. Então ele não foi atrás de grandes projetos, de construções e aumentar o seu exército, isso, aquilo, não. Sabiamente ele entendeu que o país precisava de uma reforma espiritual. O país precisava de uma reforma espiritual. E ele ficou muito tempo
só trabalhando nisso. Derrubando altares, postes sagrados, a ídolos. Lutou com toda a força para fazer com que o povo voltasse a buscar Deus. Abriu as portas do templo. Voltaram a cultuar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele fez um trabalho excelente. Morreu, seu filho Manassés assumiu o reinado. Foi criado por esse homem, comprometidíssimo com o reino de Deus. Mas Manassés fez tudo diferente do pai. A Bíblia diz exatamente assim, que ele reconstruiu os altares que o pai dele tinha derrubado. Imagina uma pessoa ruim, má, perversa, difícil. Manassés derramou muito sangue inocente, foi muito injusto. A liderança dele foi baseada na injustiça. Ele lutou para fazer o contrário do pai, para acabar com o nome de Deus em Israel. Deus falou com ele. Deus falou com o povo. Mas ele não deu ouvidos. Não. Ele sabia o que era certo? Sabia. Porque fazia tudo diferente. Vai entender a cabeça do ser humano, né? Às vezes a pessoa está cansada de saber, já ouviu diversas vezes o que ela deve fazer, o que é certo, o que é correto, o que é bom e certo. Ela teve bons exemplos e exemplos ruins. O avô dele deu um péssimo exemplo, mas o pai deu um ótimo exemplo. Mas aí são escolhas. Bom seria que todas as pessoas fizessem boas escolhas. Mas, infelizmente, muitas estão sempre fazendo escolhas ruins. O que aconteceu com Manassés? Não deu ouvidos a Deus. Então, ele foi capturado. Eles colocaram um gancho no seu nariz. Ele era puxado por esse gancho. Algemas de bronze. E foi jogado numa prisão na Babilônia. E esquecido lá. Acabou. Acabou. Um gancho no nariz, algemas de bronze e jogado numa prisão. Acabou. Entendeu? E ali, naquelas condições de desespero, de angústia, para quem viveu na realeza, foi criado, era filho de rei. Agora tinha um gancho no nariz, algemas de bronze, e jogado numa prisão qualquer. Foi jogado lá. E foi nessas condições precárias, difíceis, angustiantes, desesperadoras, que ele se voltou para Deus. Bendito o gancho, bendita as algemas, bendita a prisão. Sabia disso? Foi a salvação do Manassés. Foi aquele gancho, aquelas algemas, aquela prisão. Porque em boas condições, no seu país, na liderança, como rei, ele só fez o que era errado. Só o que desagradava a Deus. Só o contrário da vontade de Deus. Mas quando ele se viu perdido, sem saída, sem solução, sem saída, ele buscou a Deus. Ele se humilhou diante de Deus. E ali não foi remorso, não. Foi arrependimento mesmo. Porque senão Deus não tinha tirado ele daquelas condições. Não. Porque ele foi muito mal. Ele fez muita coisa
errada e consciente. Deus falou com ele, mas ele não quis ouvir. Mas naquela prisão, com gancho no nariz e algemas de bronze, quando ele viu que a vida dele tinha acabado, era o fim de tudo, ele se humilhou diante de Deus. Ele buscou a Deus. E quando ele se humilhou e buscou a Deus, Deus o ouviu e restituiu tudo na vida dele. Restituiu a volta dele para Jerusalém, restituiu o reino dele. E sabe o que ele fez daí em diante? Tudo certo. Quando ele chegou, ele foi demolir os altares que ele tinha levantado a ídolos. Ele foi consertar a bagunça que ele tinha feito. Ele foi fazer o que era justo, o que era correto. Ele trabalhou para fazer com que o povo voltasse a buscar Deus. Ele fez o que era certo. O que ele podia ter feito antes de passar por um sofrimento tão grande. Mas ele não quis ouvir Deus. Ele só parou para ouvir a Deus quando ele tinha um gancho no nariz e algemas de bronze. E estava jogado numa prisão, esquecido lá. Aí ele parou para buscar Deus. Então, bendito o gancho, benditas algemas e bendita a prisão. Porque isso foi a salvação dele. Porque era para ele ter terminado derrotado, espiritualmente, de todas as formas. E ele terminou abençoado. Por quê? Porque ele decidiu ouvir a Deus ali, em condições de desespero. Mas ali ele ouviu a Deus. E ali ele tomou as decisões certas. E ali ele deu condições para Deus mudar a vida dele. E quando ele deu condições para Deus mudar a vida dele, Deus mudou a vida dele. E mudou completamente. A vida do Manassés foi completamente transformada. Está tentando para isso? Não importa o quanto você tenha sido ruim. Se você quiser mudar, se você der um passo de fé, Deus pode mudar a sua vida. Talvez você nunca parou para ouvir a Deus, mas agora você está numa situação de muito aperto. Você tem também, de alguma maneira, um gancho no nariz, algemas de bronze e está numa prisão. Não sabe o que fazer. E Deus vem e fala com você. Me busca, que eu posso mudar completamente a tua vida. Ele se humilhou diante de Deus. E quando ele se humilhou, Deus virou o cativeiro dele. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E a seu tempo ele vos exaltará. Quem se humilha não é humilhado, mas quem se exalta é humilhado. Se você se humilhar diante de Deus, Deus vai te erguer, Deus vai te exaltar. Deus só pode erguer uma pessoa que é capaz de se humilhar diante dele. Manassés, quando se humilhou diante de Deus, Deus mudou. Era impossível ele voltar para Jerusalém, era impossível ele ter o reino dele restituído. Mas não há impossível para Deus quando uma pessoa se humilha diante dele. Ele é o Deus do impossível. E Deus restituiu tudo na vida do Manassés, porque ele se humilhou. Então você vê que uma pessoa pode ter sido muito ruim, mas se ela decidir mudar de vida, o passado dela é esquecido e ela tem a oportunidade de recomeçar. E Deus está te buscando para isso. Deus está te chamando através desse programa para você recomeçar. Você o buscar. E ele vai mudar a sua vida, como mudou a do Manassés, quando ele se humilhou. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Elza, como a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei através de uma enfermidade muito grande. E me falaram, da igreja e eu procurei. Depois que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida, quais foram as principais mudanças que aconteceram? Primeiro que eu obtive a cura instantaneamente. A primeira visita que eu fiz, eu recebi uma oração, fui muito bem atendida. E creio eu que naquele momento eu fui curada, porque eu tomava
8 medicamentos por dia. Eu não comia, eu não dormia, eu inchava demais. E através dessa oração, o pastor disse: isso daí não é enfermidade de remédio, isso daí é espiritual. E assim eu fiz, joguei fora os medicamentos e obtive já a cura instantaneamente, nunca mais. De lá para cá, só vitórias? Só vitórias, porque a enfermidade, principalmente essa que eu tinha, ela me tirou a paz, né? Me tirou totalmente. Na verdade, não era só a enfermidade que eu via, que eu enxergava, foi tirando tudo. A vontade de trabalhar, a vontade de ficar com meu filho, a vontade de viver totalmente. A senhora chegou ao ponto de querer se suicidar? Com certeza, foi assim que eu cheguei. Eu estava caminhando para a igreja e eu falava: não quero mais, eu não quero mais viver com dor, eu não tenho mais desejo de viver, meu filho qualquer um cria, o que eu tenho para mim não interessa, eu sinto muita dor, muita tristeza e eu não queria mais, não queria. Ultimamente, quais têm sido as principais conquistas da senhora, dona Elza? Olha, as materiais são várias, né? Hoje eu tenho 5 imóveis de valores bem altos, não é qualquer imóvel. Eu tenho um carro que eu conquistei agora, vai fazer 30 dias, né? Um carro melhor do que eu imaginava, porque eu procurava algo um pouquinho menor, mas sempre pedindo ao Senhor que seja o correto, né? Correto. E Deus me deu além do que eu pedi. Meu filho, ele faz o colegial numa das melhores escolas da cidade. Todo ano eu pago à vista. E dei outras mais, viagem dele. Ele foi para o exterior, ficou 15 dias. Hotel 5 estrelas, tudo do bom e do melhor. A gente come o melhor da terra. A senhora está abençoada em todas as áreas e a senhora alcançou todas essas bênçãos, todas essas mudanças através dos ensinamentos que a senhora colocou em prática e que recebeu do Ministério Mudança de Vida. Dona Elza, o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Representa tudo, né? Representa uma vida nova, uma vida verdadeira, uma vida alicerçada, porque tudo na direção, tudo, jejum, oração, dízimo, oferta, oração de madrugada, tudo faz parte da minha vida. Abençoada? Graças a Deus. Feliz? Que mensagem a senhora deixa hoje para as pessoas que estão nos assistindo e que têm o desejo de suicídio e que se encontram enfermas, que vivem uma vida semelhante à vida que a senhora vivia antigamente? Olha, que ela venha buscar o Senhor, que ela receba o convite, porque sempre tem um convite. Esse ministério trabalha de várias formas. E não dizer não, porque eu recebi o convite e eu vim. E não desanimar, porque não é que eu tenha só vitória. Tem os levantes. Passa por lutas, mas com Deus a senhora vence. Com certeza, isso daí é o mais gostoso. Quando você está lutando, você está vendo que você vai ter resultado. Então, isso daí tem que vir, tem que buscar e tem que se entregar ao Senhor, como eu faço todos os dias. Deus abençoe a senhora. Amém. Ana Fernanda, praticando a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida, a senhora viveu uma grande vitória, não foi? Sim. O que aconteceu? A minha vitória esses últimos dias foi uma porta de emprego numa empresa que eu já vinha orando, né? Há um tempo já, está no meu projeto desse ano, e eu consegui essa vaga de emprego numa empresa multinacional, uma empresa que eu determinei mesmo, que eu pedi para Deus. Lembrando que foi um grande desafio. Um grande desafio, porque a primeira entrevista foi tudo certo, passei para o primeiro gestor e dali para frente eu tenho certeza que ia dar certo. E não deu. A primeira vez não deu certo e aí eu segui em frente, continuei orando e na próxima semana a mulher me ligou para fazer uma outra entrevista, confiei, orei a Deus, pedi para Ele e deu certo. Deus abriu a porta e eu já comecei a trabalhar essa semana, tem uma semana que eu estou trabalhando. É uma bênção, uma empresa muito boa mesmo. Com todos os benefícios, aquilo que a senhora havia projetado para 2013, ano da pesca maravilhosa. Isso, com todos os benefícios, o salário que eu pedi, o benefício que eu pedi, do jeito que eu sempre sonhei mesmo, do jeito que eu pedi para Deus no melhor ano, que Deus até agora está sendo o melhor ano para mim, da minha vida. Hoje, 2013, final do ano, reta final para o final do ano. A senhora projetou, determinou, esse espírito de ambição, de querer coisas maiores, aprendeu aqui?
Aprendi aqui. Espírito de querer coisas maiores, não de querer o menor, o pouco. Somos ensinados a querer mais. O espírito de buscar por mais, de orar, de jejuar, sempre o maior, querer o melhor, porque Deus tem o melhor para a gente. É importante lembrar que a senhora, o esposo, a família, é jejum, é oração, é propósito, é trabalho, estão aqui. Sim, todos os jejuns, todos os propósitos estamos aqui. Para passar o dia inteiro nós estamos. Chegamos aqui às 9, 8h30, saímos aqui às 19. É o dia inteiro nos domingos. Propósitos, estamos em todos. Sempre assíduos, sempre. Sem contar o trabalho do evangelismo. Sem contar o trabalho do evangelismo, somos evangelistas, família de evangelistas, graças a Deus. O esposo tem trabalhos no ministério também, eu tenho trabalhos importantes no evangelismo, que Deus está me colocando à frente. São desafios, são desafiadores, mas é Deus que nos sustenta. Agora vamos lá, como que a senhora chegou? Hoje nós contamos a história de bênçãos, realizações, 2013, o melhor ano da vida da senhora. Como que a senhora chegou há 3 anos atrás? Cheguei aqui endividada. Esposo não vinha para a igreja, críticas de vários lados, família inclusive dele não vinha, mas eu perseverei. Vinha para a igreja, orava, como a bispa sempre fala, põe a mão na cadeira ao lado e determine que a pessoa que você quer esteja aqui. E foi o que eu fiz. Determinei, orei, até o dia que eu nunca fiquei forçando. Ele simplesmente falou, vamos para a igreja. E daí para frente ele começou a vir e assíduo, não perde nenhum culto. Quando algum problema acontece que não consegue vir, ele vem. Mas ele está aqui sempre comigo, é uma maior bênção, assim, uma das bênçãos também que eu andei conquistando na minha vida. Para quem não vinha nem com a senhora, quando a senhora não vem, ele vem sozinho. Vem sozinho e fala, vou para a igreja, amém, vai, né? Se, assim, às vezes um problema assim que você não pode vir, uma prova, alguma coisa, ele vem e chega em casa contando o culto, explica para mim e é uma bênção. As dívidas caíram por terra? Caíram. As dívidas também. Cheguei aqui endividada, não podia comprar nada, não tinha nome, não tinha autoridade para comprar nada. Orei também, jejum, oração, mesma situação. E Deus fez cair por terra. Da mesma forma que eu pedi, Ele fez. Ou seja, hoje abençoada, realizada, um espírito forte. Se a senhora não estivesse vivendo a fé, o espírito que a senhora recebeu dentro do Ministério Mudança de Vida, a senhora consegue ver como que estava a vida da senhora? Não consigo, porque é difícil, se você não está aqui vivendo, praticando, é difícil para as pessoas que realmente não estão vivendo esse espírito da gente. Eu não imagino como estaria a minha vida, derrotada, uma situação bem, bem difícil. Hoje uma outra realidade abençoada. A senhora como evidência de que quando uma pessoa pratica a direção, coloca em prática aquilo que ela recebe dentro do Ministério Mudança de Vida, os resultados acontecem, a transformação acontece. Qual a orientação a senhora, como mulher que buscou pelo esposo da senhora, que buscou pelas questões financeiras e obteve o resultado, qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa que nos assiste agora? Não desista. Venha, o marido não quer vir, venha, ore, pratica a fé, jejua, participa dos propósitos, não desista. Não desista porque Deus quando você persevera nele, Ele faz. Ele faz, então como a bispa sempre diz, muda o espírito, muda os resultados. Não vale a pena ficar em casa, chorando, reclamando, brigando, discutindo. Tem que vir à igreja. Tem que vir. Não adianta ficar puxando a força, porque não é na força do braço que a gente traz. É na força espiritual. É na oração, é no pedido, no jejum, é no esforço espiritual, não na força braçal. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família da senhora hoje? Acho que não tem muito o que falar, é mudança de vida. Totalmente mudança de vida. Completa? Completa, completamente. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida. Que talvez, Senhor, nunca quis ouvir o Senhor. E não foi falta do Senhor falar, chamar, buscar. Mas talvez decidiu fazer as coisas do jeito dela. Achou que podia passar por cima de tudo que o Senhor já vinha falando. Pagou para ver. Arriscou de forma estúpida e agora está sofrendo as consequências, como foi com Manassés. Talvez, Senhor, ela já há muito tempo que ela tem consciência
de que ela está no caminho errado. Como Manassés tinha consciência. Mas ele insistiu. Pagou para ver. Talvez ela tenha feito isso com ela. E agora ela se encontra numa situação de muito aperto e desespero. Mas o Senhor está falando com ela. Que o Manassés se submeteu ao Senhor, se humilhou. E o Senhor mudou a vida dele. E o Senhor está dizendo para ela, se humilha diante de mim. E não importa o que você fez no passado, eu posso te dar um futuro. Um novo começo. Eu posso tirar você dessa prisão. Eu posso tirar você dessa situação de vergonha, esse gancho no nariz, essas algemas de bronze. Talvez são situações que são exatamente assim, como um gancho no nariz, com algemas de bronze. Ela se sente numa prisão e parece que de lá ela nunca mais vai sair. Mas o Senhor está dizendo, eu posso te tirar daí. Passa do teu sangue sobre ela. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Dá força para ela, meu Deus, ouvir e agir. Reagir. Se posicionar. Porque não tem outra saída. Quando o Senhor fala e a pessoa não ouve, uma hora ela vai se encontrar numa situação que ela não vai ter outra saída senão parar para te ouvir. O Senhor teve que colocar o Manassés, permitir que ele fosse parar numa prisão, em condições terríveis, para ele poder parar para te ouvir. Mas ali ele te ouviu. Ali ele se humilhou. E ali a vida dele mudou. Então, meu Pai, se foi preciso acontecer tudo isso com essa pessoa, que eu não sei como é que ela está, mas talvez uma dor muito grande, para ela poder parar e ouvir um programa como esse. Então, bendita dor que está contribuindo para que ela se volte para o Senhor e o Senhor possa então mudar e transformar a história de vida dela. Que ela se volte para o Senhor, porque o Senhor está buscando por ela e garantindo que vai abençoá-la. Dá força para ela romper com tudo e dar passos de fé para que ela possa viver o sobrenatural. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida e Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias e milagres sobre essa pessoa. Eu abençoo a todos, meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam, que ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, Senhor. Oh, meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor mova pessoas que têm sido abençoadas por esse programa a se tornarem semeadoras dele. Porque eu tenho certeza que elas vão viver o seu poder. Onde esse programa estiver chegando, que entendimento, ó meu Deus, que haja uma conscientização, um entendimento por parte de cada um. E que cada um possa se voltar para o Senhor, para que o Senhor possa agir em favor. É o que eu peço e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde eu vou estar amanhã às 9, iniciando com o clamor da libertação, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos nós vamos ter o mesmo trabalho. Serão 4 domingos para libertação. Eu tenho certeza que nós vamos ver a glória de Deus nesses domingos. Venha. Você não está aí por acaso e você sabe disso. Dê o passo de fé. E Deus vai te abençoar. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.